Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 73. O Senhor Krishna retorna à cidade de Hastinapura. Os reis e príncipes libertados pelo Senhor Krishna, depois da morte de Jarasandha, eram governantes de diferentes partes do mundo. Jarasandha era tão poderoso em força militar que conquistara o total de 20.800 príncipes e reis. Eles foram todos encarcerados dentro de uma gruta de montanha, especialmente construída como um forte, e por muito tempo ali foram mantidos naquela situação. Quando foram libertados pela graça do Senhor Krishna, todos pareciam muito tristes, com roupas esfarrapadas e faces quase completamente ressecadas devido à carência de cuidados físicos. Eles estavam muito debilitados por causa da fome e seus rostos tinham perdido toda a beleza e brilho. O longo encarceramento dos reis fizera com que todas as partes de seus corpos se tornassem flácidas e inválidas. No entanto, porque naquela condição miserável tinham tido a oportunidade de pensar no Senhor Krishna, eles imediatamente viram-no agora como a suprema personalidade de Deus, Vishnu. Eles contemplaram que a cor do corpo transcendental do Senhor Krishna se assemelhava ao matiz de uma nuvem recém-formada no céu. Ele apareceu diante deles, coberto com vestimentas amarelas sedosas, com 4 mãos como Vishnu, portando os diferentes símbolos, a massa, o búzio, o disco e a flor de lótus. O peito dele estava marcado com um cordão dourado, e os mamilos em seu peito pareciam com verticilos de flores de lótus. Seus olhos pareciam se espalhar como as pétalas de um lótus, e sua face sorridente exibia o símbolo da paz eterna e da prosperidade. Ele usava reluzentes brincos em forma de tubarão, e seu elmo estava ornado com valiosas joias. O colar de pérolas do Senhor e os braceletes e pulseiras em seu corpo resplandeciam com beleza transcendental. A joia Kaustuba, pendurada em seu peito, reluzia com intenso brilho, e o Senhor usava uma bela guirlanda de flores. Depois de tanta angústia, quando os reis e príncipes viram o Senhor Krishna, com suas primorosas características transcendentais, eles o contemplaram para a alegria de seus corações, como se estivessem bebendo néctar pelos olhos, lambendo o corpo dele com as línguas, cheirando o aroma do corpo dele com os narizes e envolvendo-o com os braços. Só por causa de sua presença diante da suprema personalidade de Deus, todas as reações de suas atividades pecaminosas se purificaram. Portanto, sem reservas, eles se renderam aos pés de lótus do Senhor. É declarado no Bhagavad Gita que a menos que a pessoa seja liberada de todas as reações pecaminosas, ela não pode se render completamente aos pés de lótus do Senhor. Todos os príncipes que viram o Senhor Krishna esqueceram todas as suas tribulações passadas. Com mãos postas e grande devoção, eles ofereceram orações ao Senhor Krishna, como segue:
Querido Senhor, ó Suprema Personalidade de Deus, Mestre de todos os semideuses, você pode remover automaticamente as aflições de todos os seus devotos, porque seus devotos se rendem completamente a você. Ó querido Senhor Krishna, ó Deidade eterna de felicidade e conhecimento transcendentais, você é imperecível e oferecemos nossas respeitosas reverências a seus pés de lótus. É por sua misericórdia sem causa que fomos libertados do encarceramento de Jarasandha, mas agora oramos que nos livre do encarceramento da existência material, ou seja, sua energia ilusória. Por favor, interrompa nosso ciclo contínuo de nascimento e morte. Agora temos suficiente experiência da miserável vida material, na qual estamos completamente absortos. E tendo provado sua amargura, viemos nos refugiar aos seus pés de lótus. Então, por gentileza, dê-nos sua proteção. Querido Senhor, ó assassino do demônio Madhu, agora podemos ver claramente que Jarasandha não cometera sequer a mínima falta. É de fato por sua misericórdia sem causa que fomos privados de nossos reinos, pois estávamos muito orgulhosos de sermos chamados de governantes e reis. Um governante ou um rei que se torna muito presunçoso, com falso prestígio e poder, dificilmente tem oportunidade de entender sua verdadeira posição constitucional e vida eterna. Sob a influência de sua energia ilusória, esse governante ou rei tolo fica falsamente soberbo devido à sua posição, exatamente como uma pessoa ingênua que considera uma miragem no deserto um reservatório de água. As pessoas tolas pensam que as posses materiais lhes darão proteção. Ocupadas em satisfação dos sentidos, elas falsamente aceitam este mundo material como um lugar de prazer eterno. Ó Senhor, ó Suprema Personalidade de Deus, devemos admitir que antes disso éramos arrogantes por causa de nossas opulências materiais. Era como se estivéssemos embriagados, como estávamos todos invejosos e queríamos conquistar um ao outro. Ocupamo-nos todos em lutar pela supremacia, até mesmo às custas do sacrifício das vidas de muitos cidadãos. Esta é a doença do poder político. Logo que um rei enriquece com opulências materiais, ele deseja dominar outras nações através da agressão militar. Da mesma forma, homens de negócios querem monopolizar um certo tipo de negócio e controlar outros grupos mercantis. Impelida por falso prestígio e enamorada pelas opulências materiais, a sociedade humana, em vez de se esforçar pela consciência de Krishna, cria distúrbios e perturba a vida pacífica. Dessa forma, os homens esquecem o real propósito da vida, atingir o favor do Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus. Os reis continuaram. Ó Senhor, estávamos simplesmente comprometidos na abominável tarefa de matar os cidadãos e persuadi-los a serem desnecessariamente mortos, só para satisfazer nossos caprichos políticos. Nem mesmo consideramos
que sua onipotência está sempre presente diante de nós, na forma da morte cruel. Ficamos tão iludidos que passamos a ser a causa da morte para outros e esquecemos de nossa própria morte iminente. Mas, querido Senhor, a força do elemento tempo, que é seu representante, é certamente insuperável. O elemento tempo é tão forte que ninguém pode escapar de sua influência. Então, recebemos as reações de nossas atividades cruéis, e agora fomos roubados de todas as opulências, e estamos diante de você como mendigos de rua. Consideramos que nossa posição seja devida à sua imaculada misericórdia sem causa para conosco, porquanto agora podemos entender que estávamos falsamente orgulhosos e que nossas opulências materiais poderiam ser retiradas de nós dentro de um segundo, por sua vontade. Apenas por sua misericórdia imotivada, podemos agora pensar em seus pés de lótus. Este é nosso maior lucro. Querido Senhor, todos sabem que o corpo é um solo fértil para a proliferação de doenças. Agora estamos velhos, e em vez de ficarmos orgulhosos de nossa força física, estamos ficando cada dia mais fracos. Já não estamos mais interessados em gozo dos sentidos, ou em falsa felicidade, derivados do corpo material. Por sua graça, chegamos agora à conclusão de que ansiar por tal felicidade material é exatamente igual a procurar por água numa miragem do deserto. Já não estamos mais interessados nos resultados de nossas atividades piedosas, tais como executar grandes sacrifícios para nos elevar aos planetas divinos. Neste momento, entendemos que tal elevação a um padrão material superior pode soar muito aprazível, mas de fato não pode haver felicidade dentro deste mundo material. Oramos para que sua onipotência nos favoreça, instruindo-nos a como nos ocupar em transcendental serviço amoroso a seus pés de lótus, de forma que nunca possamos esquecer de nossa relação eterna com sua onipotência. Não queremos liberação do enredamento e da existência material. Em virtude de sua vontade, podemos nascer em qualquer espécie de vida, não importa. Simplesmente suplicamos para que nunca esqueçamos, de forma alguma, de seus pés de lótus. Querido Senhor, neste exato momento, rendemo-nos a seus pés de lótus, oferecendo-lhe nossas respeitosas reverências, porque você é o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, Krishna, o Filho de Vasudeva. Você é a super-alma nos corações de todos, e o Senhor Hari, que pode anular todas as miseráveis condições da existência material. Querido Senhor, seu nome é Govinda, o reservatório de todo prazer, porque alguém que esteja comprometido em satisfazer seus sentidos, satisfaz seus próprios sentidos automaticamente. Querido Senhor, você é sempre famoso, porque pode pôr um fim a todas as misérias de seus devotos. Em consequência, por favor, aceite-nos como seus servos rendidos. Depois de ouvir as orações dos reis libertados da prisão de Jarasandha, o Sr. Krishna, que é sempre o protetor das almas rendidas e o oceano de misericórdia para os devotos,
respondeu-lhes, em sua doce voz transcendental, que estava grave e plena de significado. Meus queridos reis, disse ele, dou-lhes minhas bênçãos. De hoje em diante, vocês terão grande apego ao meu serviço devocional. Concedo-lhes esta bênção, como vocês desejam. Saibam que estou sempre sentado dentro de seus corações, como a super-alma, e porque vocês voltaram suas faces agora em direção a mim, eu, como o mestre de todos, sempre vou lhes dar adequada orientação, para que nunca se esqueçam de mim, de forma que no curso do tempo vocês voltarão ao lar, de volta ao Supremo. Meus queridos reis, sua decisão de deixar todas as concepções de prazer material e, ao invés disso, voltarem para meu serviço devocional, é de fato sintoma de sua boa fortuna. Daqui em diante, vocês serão sempre abençoados, com vida bem-aventurada. Confirmo que tudo o que vocês falaram sobre mim em suas orações é veraz. É um fato que a posição materialmente opulenta de alguém, que não é completamente consciente de Krishna, é a causa de sua queda e de sua posição como vítima da energia ilusória. No passado, havia muitos reis rebeldes, como Raihaya, Nahusha, Vena, Ravana e Narakasura. Alguns deles eram semideuses, e alguns deles eram demônios, mas por causa de sua falsa percepção de suas posições, eles caíram dos seus postos exaltados, e assim já não permaneceram mais como reis de seus respectivos domínios, perdendo-se, portanto, na violência da abominável vida condicionada. Todos vocês devem compreender que qualquer coisa material tem seu início, crescimento, manutenção, expansão, deterioração e, por fim, desaparecimento. Todos os corpos materiais estão sujeitos a estas 6 condições, e qualquer aquisição relativa acumulada por este corpo está definitivamente sujeita à destruição final. Portanto, ninguém deveria se apegar a coisas perecíveis. Enquanto a pessoa estiver dentro deste corpo material, deve ser muito cautelosa em seus procedimentos mundanos. O modo mais perfeito de vida neste mundo material é simplesmente dedicar-se ao meu transcendental serviço amoroso e executar honestamente os deveres prescritos de sua posição específica. No seu caso, vocês pertencem a famílias kshatriyas. Então, vocês devem viver honestamente, segundo os deveres prescritos, condizentes à ordem real, e fazer seus cidadãos felizes sob todos os aspectos. Mantenham-se nos padrões da vida kshatriya. Não procriem filhos movidos pelo gozo dos sentidos, mas simplesmente encarreguem-se do bem-estar das pessoas em geral. Todos nascem neste mundo material, em continuação à sua vida pretérita, sujeitando-se assim às estritas leis da natureza, tais como nascimento e morte, angústia e felicidade, lucro e perda. A pessoa não deveria perturbar-se com as dualidades, todavia, deveria sempre se apegar ao meu serviço devocional e ser equânime na mente,
satisfazendo-se em todas as circunstâncias e considerando todas as coisas como sendo concedidas por mim. Desta forma, pode-se viver uma vida muito feliz e pacífica, até mesmo dentro desta condição material. Em outras palavras, a pessoa deveria ser indiferente ao corpo material e seus subprodutos, e não se alterar por eles. Deve-se permanecer completamente satisfeito com os interesses da alma espiritual e ocupar-se no serviço da super-alma, ocupando sua mente apenas em pensar em mim, tornando-se meu devoto, adorando-me e oferecendo suas respeitosas reverências unicamente a mim. Desse modo, o ser humano pode atravessar este oceano de ignorância com muita facilidade e, ao final, voltar a mim. Em conclusão, suas vidas deveriam ser constantemente dedicadas ao meu serviço. Após proferir suas instruções aos reis e príncipes, o Sr. Krishna imediatamente fez arranjos para o conforto deles e ordenou a muitos criados e criadas que cuidassem deles. O Sr. Krishna pediu a Sahadeva, o filho do rei Jarasandha, para prover todas as necessidades dos reis e mostrar-lhes todo o respeito e honra. Em atenção à ordem do Sr. Krishna, Sahadeva ofereceu-lhes toda a distinção e os presenteou com ornamentos, vestimentas, guirlandas e outras parafernálias. Depois de tomarem seus banhos e se vestirem muito bem, os reis pareciam felizes e gentis. Em seguida, eles receberam comida saborosa. O Sr. Krishna supriu tudo para o conforto deles, tudo adequado às suas posições reais. Visto que os reis foram assim tão caridosamente tratados pelo Sr. Krishna, eles sentiram grande felicidade e suas faces ficaram luminosas, assemelhando-se às estrelas no céu depois do fim da estação chuvosa. Todos bem vestidos e ornamentados, seus brincos reluzindo, eles foram então colocados em carruagens ornadas com ouro e joias e puxadas por cavalos decorados. Depois de ver que cada qual fora bem cuidado, o Sr. Krishna, num tom de voz suave, pediu-lhes que voltassem aos seus respectivos reinos. Pelo comportamento liberal dele, inigualável na história do mundo, o Sr. Krishna libertou todos os reis que tinham estado nas garras de Jarasandha, e os reis, estando completamente satisfeitos, começaram a cantar o seu santo nome, pensar em sua santa forma e glorificar seus passatempos transcendentais como a suprema personalidade de Deus. Assim envolvidos, eles voltaram aos seus respectivos reinos. Os cidadãos de seus reinos ficaram muito satisfeitos por vê-los retornar, e quando ouviram falar dos procedimentos amáveis do Sr. Krishna, regozijaram-se bastante. Os reis começaram a administrar os negócios de seus reinos, conforme as instruções do Sr. Krishna. E todos esses reis e seus súditos passaram os dias muito felizes. Este é um exemplo vívido de uma sociedade consciente de Krishna. Se as pessoas do mundo, levando em consideração suas respectivas qualidades materiais, dividirem toda a sociedade em 4 ordens para o progresso material e 4 ordens para o avanço espiritual, centrando estas ordens em Krishna
e seguindo as instruções de Krishna, como declaradas no Bhagavad Gita, a sociedade humana inteira será indubitavelmente feliz. Esta é a lição que devemos assimilar deste incidente. Depois de causar a aniquilação de Jarasandha por Bhimasena, e após ser apropriadamente honrado por Sahadeva, o filho de Jarasandha, o Sr. Krishna, acompanhado por Bhimasena e Arjuna, voltou à cidade de Hastinapura. Quando eles chegaram às cercanias de Hastinapura, sopraram seus respectivos búzios. Ao ouvirem as vibrações dos sons e entendendo quem estava chegando, todos em Hastinapura se alegraram imediatamente. No entanto, os inimigos de Krishna, ao ouvirem os búzios, ficaram muito pesarosos. Os cidadãos de Indraprastha sentiram seus corações ficarem joviais só por ouvirem a vibração do búzio de Krishna, porque eles puderam entender que Jarasandha tinha sido eliminado. Agora, a execução do sacrifício Rajasuya pelo rei Yudhishthira estava quase certa. Bhimasena, Arjuna e Krishna, a suprema personalidade de Deus, chegaram diante do rei Yudhishthira e ofereceram seus cumprimentos ao rei. O rei Yudhishthira ouviu a narração da morte de Jarasandha e a libertação dos reis com muita atenção. Ele também ouviu falar das táticas adotadas por Krishna para matar Jarasandha. O rei era naturalmente afetuoso para com Krishna, mas depois de ouvir a história, ele ficou ainda mais amorosamente apegado a ele. Lágrimas de êxtase deslizaram dos seus olhos, e ele ficou tão atordoado que quase não conseguia falar. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 73 de Krishna, intitulado O Sr. Krishna retorna à cidade de Hastinapura.